Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos saúda é o vosso irmão Danilo. Esse foi o dia que Deus preparou para nós. Amém? Como diz o salmista no Salmo 118, verso de número 24. Mais um dia, temos que ficar felizes e agradecer a Deus pelo dom, pela vida que o Senhor nos concede a cada momento. Desde já, eu quero deixar algumas saudações e quero deixar uma saudação para Danilo, Josi e Isabelle, aí em Serra Negra. Que Deus abençoe esse casal abençoado e sua filhinha Isabelle. Quero deixar uma saudação para Arlan Barbosa. Deus abençoe o Arlan, que sempre está curtindo aí as mensagens aí, para a glória de Deus. Quero deixar uma saudação para Maria Cida também, que sempre está nos comentários aí. Deus abençoe a nossa irmã Maria Cida e toda a sua família. E uma saudação para Roseli Santos, amém? Que Deus abençoe a todos vocês que estão assistindo, que se inscreveram no canal. Eu peço a todos vocês que compartilhem os vídeos. Inscreve-se no canal, você que não se inscreveu ainda. E também, aciona o sininho para que você venha receber as notificações e dá um like lá para estar ajudando o crescimento desse canal para a glória de Deus, amém? Vamos entrar no que interessa, a poderosa palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra-chave antes, que se encontra em Atos 7, verso 48. Minha garganta não está um pouco boa, mas o Espírito Santo vai me ajudar, pela misericórdia, a transmitir a palavra. Atos 7, 48 diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Queridos amados irmãos, o Altíssimo é Deus. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. A casa de Deus, aonde a gente visita, às vezes congrega, é chamada de casa de oração. Eu quero te explicar dentro da Bíblia Sagrada a diferença de denominação e templo e casa de Deus. Nós somos, todos vocês que aceitaram Jesus, que confessa Jesus como seu único suficiente Salvador, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, nós somos a igreja de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, se nós não tivermos lá com o coração aberto perante a Deus, com sinceridade, com honestidade, o Espírito Santo, ele não trabalha. Porque tem pessoas que defendem placas de igreja, brigas por placas de igreja, e o Altíssimo, como diz o nosso irmão Estevão, antes de ser apedrejado, o Espírito Santo revelou para ele, o primeiro mártir da Bíblia, homem de Deus, que foi morto a pedra pelos fariseus, que ficavam dentro das sinagogas, dentro das denominações, distorcendo a palavra de Deus. Estevão, ele escreveu que o Altíssimo não habita em templos feitos pela mão dos homens. Mas eu quero te dizer, dentro da palavra hoje, vamos estudar o Apocalipse, a primeira igreja da Ásia, a igreja de Éfeso. João, um dos apóstolos de Jesus, teve uma missão, através do próprio Jesus, a escrever as 7 igrejas da Ásia. O livro de Revelações é o livro de Apocalipse, dado por Deus a Jesus. Jesus, através do seu Espírito, passou para João, seu servo, para mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, coisas futurísticas e coisas que estão acontecendo. Então quero falar hoje da primeira denominação, que é Éfeso, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, para a glória de Deus. Carta às 7 igrejas da Ásia, primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achastes mentirosos. Versículo 3: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Verso 4: tens porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Versículo 5: lembra-te por de onde caíste, e arrependa-te e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Tem porém isto os que aborrecem as obras dos nicolaítas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Irmãos, aqui é um recado para o anjo da igreja. Quando João fala dos 7 castiçais e dos 7 Espíritos de Deus dado, os 7 castiçais simbolizam as 7 denominações. E os 7 Espíritos simbolizam os 7 pastores. A palavra anjo aqui simboliza o pastor, o líder, o responsável pelo rebanho. E João manda um recado aqui, aleluia, glória a Deus, para a igreja de Éfeso, para os irmãos, para a denominação de Éfeso. Escreve ao anjo. Jesus está mandando João escrever para entregar o recado para o anjo da igreja que está em Éfeso, ali na Turquia. Essas igrejas se encontravam na Turquia, ali na ilha de Patmos. Estavam as 7 igrejas da Ásia, ali na Turquia. E João escreve agora para o pastor da igreja de Éfeso, entendeu? É como se fosse aqui, eu estou morando em Campinas, ali em Campinas tem Éfeso, em Motimó tem Esmina, em Paulínia está a igreja de Pérgamo, aqui em Valinhos está a igreja de Sardo, ali na cidade, vamos supor, de Hortolândia, está Tiatira, e na cidade aqui de Souzas está Filadélfia, e na cidade aqui de Pedreira está a igreja de Laodiceia. É um exemplo, elas estavam espalhadas em cada cidade, mas era na mesma região. Preste bem atenção para você entender. Escreve as 7 igrejas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Escreve, ó, o recado de Jesus. Escreve ao anjo, ao pastor da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na mão direita, que é a destra, as 7 estrelas, que simbolizam os 7 pastores, que tem na sua destra e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Jesus tem um controle de todas as coisas, meus irmãos. Vocês têm que entender que o domínio, o poder pertence a Jesus. Ele sabe a obra de cada pastor. Ele sabe quem é verdadeiro, quem é falso, quem prega a verdade, quem distorce a palavra. Por isso que nós que somos cristãos, pregadores da palavra de Deus, nós temos que respeitar a palavra de Deus. Tem pessoas que Deus levantou, mas se contaminou. Tem pessoas que Deus levantou, ungiu, mas nós não podemos mexer nos ungidos de Deus. Porque quando eles pregam, a palavra que eles pregam são santas que saem do altar. A palavra é limpa. O homem pode estar numa vida de contaminação, mas a palavra é pura. Aquilo que é bom você absorve e guarda. O que não presta você joga fora. Porque a Bíblia diz que cada um de nós vamos dar conta de si a Deus. Temos que ter sabedoria para que a gente não venha matar as almas. Não é qualquer coisa que a gente vai falar quando sobe no púlpito, porque às vezes tem pessoas visitantes, às vezes tem novos crentes, para que as almas não venham se espalhar por aí. Então preste bem atenção que a gente tem que falar o que está dentro da Bíblia. Escreve ao anjo da igreja. E Deus anda no meio das 7 igrejas, irmãos. O Espírito Santo anda. O poder de Deus. A glória do Espírito Santo, meu irmão. Eu sei as tuas obras. Jesus sabe as obras da igreja de Éfeso. Você pode ser dessa igreja. Você que vai ouvir essa mensagem, você vai se encaixar dentro dessa igreja. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. A igreja estava tendo obra e estava trabalhando. A igreja estava crescendo. Ela não estava parando. Todo mundo estava trabalhando na obra de Deus. E nós precisamos trabalhar, que nós somos soldados. E a tua paciência. A igreja estava trabalhando, fazendo obra e tendo paciência. E que não pode sofrer os maus, não pode sofrer os maus. E puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos. Irmão, em toda denominação vai ter o joio e tem o trigo, vai ter o bode e tem as ovelhas. Ninguém pode colocar ninguém para fora da igreja. Vai ter o falso e o verdadeiro. Então, tinha pessoas ali na igreja de Éfeso que diziam ser apóstolos, que diziam ser pregadores, homens de Deus, mas eram mentirosos. Então Deus vela no céu para a palavra se cumprir na terra. Então a gente tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. Porque a glória, a honra pertence a Deus. Tem pessoas que têm chamada específica de Deus, como missionários que saem pelo mundo pregando. Mas a gente precisa congregar para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Aí viu que para que a palavra de Deus venha se cumprir nas nossas vidas. Verso 3. Olha o que aconteceu em Éfeso. E sofreste, tem paciência. A igreja estava sofrendo e Jesus estava pedindo, vocês disse para eles ter paciência. Paciência é um fruto do Espírito Santo. E a igreja precisa ter paciência.
e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja sempre estava trabalhando, evangelizando, fazendo a obra, orando, buscando a Deus e não estava se cansando. Tenho, porém, contra ti, agora tem uma queixa para a igreja de Éfeso. Deus está falando conosco, para nós nessa geração. Tem, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Irmãos, a gente não pode deixar o primeiro amor, a primeira caridade, o primeiro amor, que é orar, ir para os montes, jejuar, ler a Bíblia, orar nas madrugadas, fazer propósitos com Deus, se santificar, perdoar as pessoas, ir para o ciclo de oração, ir para as orações, ir para as vigílias. Essa igreja estava se esfriando, estava fazendo obra, mas não estava mais querendo fazer o primeiro amor. E nós não podemos se esfriar na fé, deixar de fazer a vontade de Deus por causa das pessoas. E Deus manda te dizer, você ouvinte, que se inscreveu nesse canal, para que você venha olhar somente para Jesus, para o sacrifício da cruz. O seu compromisso não é comigo, o seu compromisso não é com o pastor, o seu compromisso não é com o diácono, não é com o presbítero da igreja, não é com o evangelista, o seu compromisso é com Jesus. Foi Jesus que te resgatou, que te comprou pelo um bom preço de sangue, como diz a palavra. Então você precisa perseverar. Deus está mandando você perseverar. E o Espírito Santo de Deus está mandando eu profetizar na tua vida que você venha ter ânimo, venha ter graça, venha ter força. Recebe aí da parte de Deus a força do Senhor para a tua vida, irmão. Volte a praticar as primeiras obras, volte a evangelizar, volte a fazer visita, volte a ir nos hospitais, orar pelos enfermos. Volte a fazer a vontade do Espírito Santo de Deus, para que o nome de Jesus venha ser glorificado na tua vida, meu irmão. Verso 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Deus está trazendo a memória. Lembra aí, você que está ouvindo agora, que está assistindo, vai assistir esse vídeo, de onde você caiu, aonde você parou, o que você fazia na igreja. Volte a fazer na casa de Deus, na obra de Deus. Lembra onde você caíste. Arrependa-te. Olha a misericórdia e o arrependimento. Porque Deus não lança ninguém fora, irmãos. Primeiramente sem avisar. Deus avisa tudo antes. Olha, Ele está te avisando. Lembra-te, pô, de onde caíste. E pratica as primeiras obras. O primeiro amor. Quando não brevemente a ti, se não se arrepender. Agora tem, né? Agora tem Deus agora trabalhando. Virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Se você não se arrepender, o Senhor vai tirar o catiçal, vai desligar, vai apagar o Espírito Santo da tua vida, que o catiçal simboliza a luz, e você é a luz, o Espírito Santo é luz. Já pensou um crente sem o Espírito Santo numa geração que a gente vive dessa, Jesus voltando? Então lembra-te de onde você caíste e volte a praticar o primeiro amor. E esse recado é para o pastor que está tomando conta da denominação. Tem que trazer a igreja para a oração, para as vigílias. Tem igreja que não tem mais vigília, não estão pastores subindo mais montes. Por quê? Porque se acomodaram na teologia da prosperidade, no estudo humano. E quem disse que a sabedoria humana é mais sábia do que a sabedoria do Espírito? A sabedoria, a letra mata, irmãos, mas o Espírito vivifica, traz vida. E você tem que, aleluia, duas coisas: a graça e o conhecimento. O homem mais sábio, irmãos, depois de Cristo, foi o apóstolo Paulo. Ele se esvaziou de toda a sabedoria que ele teve dos fariseus. Ele era circuncidado, cidadão romano, da tribo de Benjamim, um homem sábio, culto. Ele se esvaziou de tudo e diz que todo estudo que ele aprendeu era como esterco, era como merda. Mas ele aprendeu do Espírito Santo a se humilhar a Jesus. Você, meu irmão, precisa se humilhar a Jesus. Você que é um líder, que é um pastor, você precisa voltar, aleluia, aos princípios bíblicos, como a igreja primitiva. Aleluia. Aí você pode dizer: quem é esse menino que apareceu aí agora, esse rapaz aí que apareceu aí agora no YouTube, que está me dando esse sermão? Eu, pastor, já tenho mais de 30 anos, 20 anos, eu prego pela misericórdia de Deus com o Espírito Santo há 15 anos, irmãos. Todas as vezes que eu fui fazer curso, o Senhor me tirou da sala. Mas eu não sou contra quem faz curso, quem busca conhecimento, não. Mas volte ao primeiro amor, volte a ser dependente do Espírito Santo. Porque quando você tem o Espírito Santo, ninguém te engana, e você vai ter os dons espirituais, principalmente o de discernir os espíritos, que muitas pessoas não estão tendo mais discernimento de espírito. Qualquer pessoa que prega diz que é o Espírito Santo, fala amém, concorda. Não é assim não. Nós temos que examinar as escrituras de Deus, para a glória de Deus. Tens, porém, isso que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais também aborreço. Tem pessoas, irmãos, né, na igreja de Éfeso, como hoje, que a gente aborrece as obras mesmo. Tem obras da carne, tem obras que não agradam a Deus,
Tem pessoas que querem inventar, inovar coisas na igreja, irmãos. Irmãos, a igreja é casa de oração. É oração e Bíblia, irmãos. Orou e agora receba a palavra de Deus. A profecia só tem 3 objetivos. 1 Coríntios fala, 14. Exortar, consolar e edificar. Consolar quem está triste, edificar quem está caído e exortar e trazer o ânimo para as pessoas. E mais nada, invenção, grito, zoada, avivamento é nós que estamos vivos. Avivamento com festa, essas coisas é tudo uma forma dos homens ganhar dinheiro. Avivamento, irmãos, é a Bíblia viva dentro de nós. É a gente ter amor à obra de Deus. Esse é o verdadeiro avivamento. Verso 7, vou finalizar. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito, em maiúsculo, diz às igrejas, o Espírito Santo, ao que vencer, promessa futura, dar-lhe-eis a comer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Sabe aquela árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden? Deus transportou para o paraíso. Isso é mistério. E Deus está fazendo promessa. Se a gente vencer tudo isso, voltar ao primeiro amor, obedecer a Deus, fazer as obras, a gente vai comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Se Jesus não voltar amanhã, eu estarei trazendo a igreja de Esmina. Amém? Para a glória de Deus, que toda a honra e toda a glória é do Senhor. Aqui quem vos salva é o vosso irmão Danilo. Ora por mim, que eu estarei orando por você sempre. Inscreve nesse canal, viu? Compartilha as mensagens, espalha ela para chegar até os confins da terra, porque o meu alvo aqui é Jesus. Não é fama, não é sucesso e nem dinheiro. E eu só vou até onde Deus manda, porque eu não vou ultrapassar a Bíblia e não vou tirar e nem acrescentar nada. Amém? No dia que é para fazer vídeo, amém. No dia que não tiver vídeo também, eu faço uma oração. E vocês vão ser abençoados também pela oração. Fica com Deus e tenha um ótimo dia na presença do Senhor.